um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite e realizar esse webinar, que é uma aula, uma live, e vamos também pensar que é um bate-papo, uma conversa que nós vamos fazer nessa uma hora e pouco, onde estaremos conversando sobre um dos maiores temas da humanidade, mais moderno, antigo e moderno. Mais complexo porque envolve relacionamento humano e mais perseguido porque é uma necessidade e principalmente um grande diferencial em qualquer atividade humana. Do que vamos falar? De oratória. Oratória assertiva. E vocês vão compreender já já o que significa essa palavra, esse diferencial que nós, do Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser, estamos trazendo para você nesta noite, para que possamos conversar, treinar e aprender o que é esse conceito, o que corresponde esse trabalho com a oratória. Por que eu devo treinar a minha oratória? E, principalmente, qual é a diferença entre a oratória e a oratória assertiva, a qual estamos trazendo hoje para vocês? Muito obrigada pela participação de todos e de todas. E vamos iniciando contando como e o que é a oratória. E a oratória é um conceito, é uma arte, é uma ciência, e ela é antiga, ela vem lá da Grécia Antiga com os sofistas. E ela tem toda uma trajetória. Essa oratória é chamada de oratória clássica, ou também conhecida como oratória antiga. Claro que quando nós estamos treinando pessoas hoje, nós não estamos dentro desses conceitos da oratória antiga e da oratória clássica. E aqui está um primeiro diferencial importante para você compreender e entender o qual é importante o seu treinamento, mas o qual é importante também compreender essas diferenças. Nós, na atualidade, trabalhamos dentro dos conceitos e de recursos da oratória moderna. Ah, professora, mas qual é a diferença? Veja bem, a principal diferença entre a oratória antiga e a clássica é que a oratória moderna, ou melhor, entre a oratória clássica e a oratória moderna, é que antigamente nós não tínhamos, em primeiro lugar, os conhecimentos que temos hoje. Com o avanço da ciência, das pesquisas, nós fomos descobrindo muitas coisas. Exemplo, somente o trabalho de comunicação não verbal, que é a relação do corpo com a sua fala e com as relações interpessoais, é da década de 60. Então, nós perdemos muito quando ficamos limitados aos recursos e técnicas da oratória antiga. Aliás, uma dica. Oratória antiga hoje, ela serve para a gente estudar, pesquisar, para a gente que tem curiosidade em compreender como eram os discursos, as estruturas de antigamente. E principalmente curtir na literatura os grandes mestres da oratória, como Rui Barbosa, Camões, e que são, sim, ícones e importantes na história. Mas que hoje, se um Camões for fazer um discurso ou um Rui Barbosa, convenhamos, vai ser enfadonho. Então, o que vem? Onde você tem que ser treinado? Você tem que ser treinado dentro dos princípios da oratória moderna. E aí você pode estar me perguntando, o que mudou então, professora? Tudo. Tudinho. O que acontecia? A oratória antiga, o orador, ele era detentor do conhecimento. Ele dava quase um show, um espetáculo. Após um discurso, só para vocês terem uma ideia de como funcionava a oratória antiga, após um discurso de um orador, que geralmente era muito prolixo, cheio de filigramas, muito complexo para ser compreendido, o que ocorria? Todos ficavam em pé, aplaudiam veemente aquele orador, mas um olhava para o outro e dizia, fala bonito, né? Muito bonito. Pena que eu não entendi nada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O que ocorre hoje com a oratória moderna? Você, além de saber o que você sabe,
Você precisa saber transmitir aquilo que você sabe. E por que que nós, do Intrépides, a minha experiência com a oratória é de 35 anos, não que eu seja velha, mas eu sou precoce. Nesses 35 anos, eu acompanhei toda a evolução e a trajetória das mudanças entre a oratória clássica e antiga e a oratória moderna. Não que eu seja antiga, mas eu estudei todos esses princípios, esses valores, essas regras e técnicas. E foi aí que, num determinado momento da minha vida, eu percebi o seguinte: a oratória não dá conta de ser apenas oratória. Ela precisa ter alguns incrementos. E os métodos, os recursos que eu aprendi não estava dando conta. E aí eu tive que buscar um método próprio, um recurso, um procedimento. Não é ferramenta, porque eu vou conversar com vocês depois qual é a diferença entre ter recursos, técnicas e ferramentas para oratório. Então, o que ocorreu? Nesse projeto, nesse desenvolvimento que eu me desenvolvi como profissional da área e como mulher, como pessoa, junto com a oratória. Eu sempre brinco com os alunos. Não fui eu que escolhi a oratória, foi a oratória que me escolheu. Eu tinha 16 anos quando já estava trabalhando profissionalmente com a oratória, dando cursos de oratória. E às vezes para pessoas até com mais idade do que eu. E com mais experiência e pesquisa do que eu. Porém, eu me organizava de uma forma em que minhas roupas, o meu cabelo, a minha maquiagem, transparecesse que eu era com um pouco mais de idade, um pouco mais experiente, até para ganhar mais segurança e confiança. Hoje eu não preciso mais disso, mas o meu rostinho continua de uma menina. E a minha inteligência evoluiu bastante. E o meu método também. Nesse interim, eu agreguei muitos recursos no meu método de desenvolvimento, que daqui a pouquinho eu vou falar para você. Eu fui trabalhar com o teatro, os recursos do teatro. Eu já venho de uma área do teatro, eu faço teatro desde os 8 anos de idade. Isso evoluiu muito e me ajudou muito no desenvolvimento desse trabalho, principalmente na minha desenvoltura. Então, já vai a primeira dica. Quando você tem dificuldade, é importante você buscar alguns recursos para ajudar no seu processo de desenvolvimento. E não é criar um personagem para falar com o seu público, porque essa linha tênue entre o teatro e a oratória está complicando a vida de muita gente, principalmente de pessoas que acabam vendo o teatro como uma ferramenta de treinamento de pessoas. Ela é um aliado, mas ela não pode ser confundida. O momento em que você está diante de um público, você não pode imaginar que você é um personagem. É um ator, é uma atriz falando. Nesse momento, você tem que ser você mesmo. E ir para o princípio, que foi mais um recurso que eu agreguei no meu método, que é o psicodrama. Então, Moreno diz para nós utilizamos o recurso da dramatização, da representação, para ajudar as pessoas a criar e desenvolver em si recursos da sua espontaneidade e criatividade, mas vem de dentro para fora. E os recursos que nós utilizamos é para possibilitar e desenvolver, criar condições e situações para que floresça essa espontaneidade e essa criatividade. Que, diga-se de passagem, relaxe todo mundo. Todos nós temos. Moreno diz que é uma centelha divina que está lá dentro de nós, escondidinha, apagadinha, às vezes até descuidada, que precisa ser mobilizada, que precisa ser desenvolvida. E desenvolvida não porque vai nascer, vai existir, já está lá. Nós só precisamos fomentar, criar os recursos certos para acessar esse importante instrumental que temos dentro de nós. A partir disso,
eu trouxe também para a minha formação a questão da voz. Eu já desenvolvia técnica vocal, recursos vocais, mas eu ainda não tinha um estudo aperfeiçoado, aprimorado sobre o funcionamento da voz e principalmente a relação entre emoção e voz. E aí, o que agregou de muita importância para mim foi o meu mestrado em distúrbios de voz relacionado ao trabalho, que eu concluí lá na UTF-PR. O que esse recurso trouxe para nós? Para mim, para o meu trabalho e para vocês que vão usufruir, estão usufruindo desse importante método que nós desenvolvemos aqui no Intrépides. O distúrbios de voz relacionado ao trabalho está principalmente em que muitos profissionais estão utilizando a voz, a sua voz, como instrumento de trabalho. E o que isso está acarretando? Primeiro, não é todos os profissionais, com exceção da área de teatro, música, que têm recursos de preparação, de cuidados vocais. Os profissionais do nosso dia a dia não têm esse preparo. Além dos problemas de estética vocal, de descuido com a voz, esse fenômeno está levando muitos profissionais a perderem a voz. Haja visto o exemplo dos professores que falam de manhã, de tarde e à noite e não são considerados até hoje como um profissional da voz. E veja também os call centers, que são pessoas que estão a todo momento, o dia todo, 12, 14 horas trabalhando incessantemente com a voz e trabalhando e desenvolvendo e usando de forma, às vezes, até inadequada o seu recurso vocal. E aí você pode perguntar, mas eu sou da área de vendas, eu também corro algum perigo? Corre sim. Corre porque a tua voz é teu recurso de trabalho. E você quer saber se você é um profissional da voz? Eu vou fazer uma simples pergunta para você. Você amanhã desenvolveria o seu trabalho com a mesma qualidade, competência que você faz hoje, sem voz? Responda aí para mim. Quem sim? Sim, não? Responda. Essas pessoas que vão dizer, não, eu não tenho como desenvolver o meu trabalho sem o meu recurso vocal apropriado, adequadamente, você é um profissional da voz. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à responsabilidade para com o cuidado da sua voz. Vocês querem ver mais um elemento importante sobre a questão da voz? É quando a pessoa, ela fala assim, fininho, com a voz na garganta, e ela recebe feedbacks. Ela recebe retornos, e às vezes não são nem retornos e feedbacks apropriados, às vezes são críticas, e críticas destrutivas. Essas pessoas acabam tendo muitos problemas na hora das suas apresentações. Ao invés de estar preocupadas com a sua atuação, a sua performance, o seu conteúdo, a construção do seu raciocínio, ela também está muito preocupada com aquela voz que todo mundo fala que tem problema, que é muito baixa, ou que é alta demais. Tem gente que não fala, tem gente que grita, tem gente que não fala, briga, a sensação que passa é que está brigando. Então, todos esses problemas nós precisamos trabalhar e nós precisamos desenvolver. E um detalhe, com muito cuidado, porque envolve muitas vezes bloqueios, traumas, em que taxar a pessoa, a responsabilidade sendo unicamente dela, chega a ser uma agressão. Então é muito importante que vocês compreendam que junto com esse processo de bloqueios e de traumas, o meu método teve que agregar outras técnicas. Foi então que eu fui buscar o coach, a hipnose, a regressão e a PNL para compor o nosso sistema de trabalho. Tá, mas para que isso tudo serve para o meu treinamento em oratória? Principalmente porque eu tenho medo de falar em público ou porque sou tímida? É aqui que está o segredo. Nós não trabalhamos apenas no âmbito
de mostrar para você um recurso, uma técnica para falar bonito. Até porque o nosso conceito de oratória assertiva, nós compreendemos que você não quer, quando procura um curso de oratória, um treinamento de oratória, você não quer só falar bonito. Você quer falar bonito, firme, direto. Você não quer ser agressivo, agressiva. Você não quer mentir. E você não quer constranger ninguém. Você quer ser autêntico. Você quer ser claro, conciso, coerente e criativo. Olha o conjunto de elementos que você está buscando quando você busca um treinamento de oratória. Então, somente a oratória não poderia dar conta dessa extrema demanda e essa importante demanda que você traz para nós. E como que a gente faz esse processo? E aí entra um outro diferencial, é a nossa prática. É o jeito com que a gente desenvolve todo o nosso método e toda a nossa didática, a nossa metodologia. Quem vai ser trabalhado em primeiro lugar em qualquer treinamento que você busca de oratória dentro do Intrépides? Você vai buscar e vai ter, primeiro, cuidar de você. Compreender que você não é tímido. E aí agora é a próxima pergunta. Diz para mim aí, quem é tímido? Quem se vê como uma pessoa tímida, retraída, insegura, ansiosa para falar em público? Por favor, se manifeste. Quem se acha uma pessoa tímida, insegura, incapacitada para falar em público? É você que a gente quer. A gente quer você porque nós vamos tirar esse peso e essa sensação desagradável na hora em que você vai falar em público. Mas não adianta falar para você e apresentar técnicas para superar essa questão sua. Nós precisamos ir ao fundo, na raiz do problema. Onde está o problema que fez, que hoje é um gatilho quando você vai falar em público e que fez com que você, a todo momento que vai falar em público, sente inseguro, desconfortável, retraído ou até se sentindo tímido? Primeira coisa que você vai aprender nos treinamentos de oratória do Intrépides: você não é tímido. Aliás, você nem nasceu tímido. Aliás, timidez nem existe. Para nós, não existe. Mas e como, professora, que você vai trabalhar então? Nós vamos trabalhar dentro do que é timidez e o que não tem nada a ver com a timidez. Você vai aprender quais são os mecanismos que ocorrem dentro do seu corpo, compreender o que são aspectos mentais e as influências desses aspectos mentais na sua biologia. E a partir daí compreender o que faz parte de você e o que não tem nada a ver com você. E principalmente, o que é responsabilidade sua e o que você pode fazer para controlar. E o que são pensamentos limitantes, crenças e principalmente, gente, autossabotagem. Você precisa compreender o que está acontecendo com você. Aliás, não é o que está acontecendo hoje que você precisa aprender. Você precisa aprender o que aconteceu com você no percurso todo da sua vida, da sua formação, da sua existência. E agora eu vou fazer um exercício com você que está aí e pensa que você é tímido e tímida. Vocês topam? Então vamos lá. Quais são as histórias que você conta na hora em que você tem que ir apresentar, falar em público? Ou quando você está em iminência de ser chamado para falar em público? Eu quero e estou convidando você agora, pense a situação real. Eu quero que você agora faça um discurso para nós. Você topa? O que você responderia? Sim, com o maior prazer e alegria? Ou, não, nem pensar. E aí eu pergunto para você que disse, sim, é uma alegria muito grande. Tudo bem, você encarou. E você que disse, não, nem pensar, tá louca?
não estou preparado. Olha as desculpas esfarrapadas agora. Não estou preparado, não tenho nada para falar, eu não gosto de falar em público, odeio a minha voz, me sinto desconfortável, não gosto de me expressar. Ah, eu nasci para ouvir. Já ouviram isso tudo? Aliás, você já ouviu de você, não é assim? Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando dessa maneira? Eu não nasci para falar em público. Oratória é um dom e eu não nasci com esse dom. Gente, isso não existe, não tem nada na oratória que você não possa aprender e desenvolver. Qualquer ser humano está habilitado, capacitado para falar em público, desde que ele aprenda uma importante retórica da velha oratória. A oratória é 90% transpiração, treinamento, trabalho, pesquisa, evolução e 10% inspiração. Então, 90% transpiração, 10% inspiração. E é aqui que está o segredo. Se é 90% transpiração, então tem a ver com se preparar. É como um atleta. O atleta ele não está pronto para a competição do dia para a noite. Ele tem que treinar, ele tem um cuidado com a tua saúde, com a sua alimentação, com o seu treinamento. São horas e horas de treinamento. E você quer, de uma hora para outra, ter essa capacidade desenvolvida, esse treinamento que precisa ser tão árduo, mas árduo não quer dizer sofrido. Essa é outra coisa muito importante. Algumas pessoas colocam a oratória num patamar, num pódio, muito acima e muito distante das pessoas. Nós do Intrépides trabalhamos a oratória no dia a dia. Tanto que nós temos curso de oratória Kids, oratória Teen, porque nós entendemos que quanto antes você começar a desenvolver a oratória nos nossos pequenos e nos nossos adolescentes, é melhor. E como educadores, então, nós entendemos perfeitamente a importância de começarmos desde cedo, dentro dos seus limites, dentro de uma didática e de uma metodologia apropriada, começar a desenvolver os nossos pequenininhos para a arte de falar em público. Sabe por que isso é importante? Porque os nossos pequenininhos estão cada vez com menos idade, tendo que enfrentar a missão de falar em público. Ele faz teatro na escola, ele apresenta trabalhos, ele participa de feira de ciência, e eles estão lá, lindos e maravilhosos, fazendo as apresentações. Só que eles precisam estar bem. Tem que ser uma coisa gostosa, gratificante, prazerosa. Portanto, se tiver professores aqui nos ouvindo hoje, eu vou deixar uma dica. Nós temos um treinamento para capacitar professores, para que os professores aprendam aquele jeitinho todo especial e assertivo de começar a incorporar dentro das suas salas a arte da oratória. Começar a preparar os nossos pequenos e os nossos adolescentes de forma apropriada e adequada, para que eles possam fazer essa passagem entre a infância e a adolescência e chegar na vida adulta, lá na profissionalização, mais qualificados e mais preparados para esse momento tão trivial e importante das nossas vidas, que é interagir com as pessoas. E agora eu quero falar um pouco de interação, porque a oratória não é só aquele momento especial que você está diante de um público com o microfone na mão, aquele auditório todo, ou as pessoas, quando você está fazendo uma live, você está desenvolvendo uma oratória, e aí aquelas pessoas todas te olhando. A oratória não é só esse momento, como eu estou aqui com vocês hoje, falando com vocês, interagindo com vocês, através desse recurso, que é o Facebook, que é uma comunicação virtual. Mas vocês estão aí. Eu sinto a presença de vocês. Eu sei que vocês estão aí. E aí eu aqui me desenvolvo e tenho todo um cuidado e me preparo para que esse encontro seja o encontro especial entre nós. É assim que você tem que ver a sua comunicação.
Todo momento que você está falando, você está proferindo um discurso, você está desenvolvendo a sua oratória. Mas essa oratória é também quando você está falando com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. É naquele momento em que você está interagindo com os seus colaboradores. Se você é um líder, é aquele momento em que você está coordenando uma reunião. Ou se você é um colaborador ou uma pessoa de uma instituição, você está participando de uma reunião e precisa interferir, precisa participar. E quantas vezes, por medo ou insegurança, você nem levantou a mão na sala para fazer aquela pergunta? E isso fez muita diferença na sua vida. Quantas vezes você estava numa reunião e você sabia que você tinha algo importante para dizer e que poderia até fazer a diferença naquele momento e você se acovardou por medo, por insegurança e às vezes até com muita tristeza? Que esse é o grande problema hoje de quem tem medo e dificuldade de falar em público. É que você sabe o quanto você é capaz e você não conseguiu romper com uma barreira interna que te impede de mostrar tudo que você é, tudo que você pode e você atingir o merecido sucesso. Seja o sucesso de participar de uma aula, seja o sucesso de apresentar um TCC, seja o sucesso de levar suas contribuições para os mecanismos de trabalhos coletivos que existem hoje, como as reuniões, as equipes, os times de trabalho. E seja, principalmente, interagir com as pessoas de forma assertiva. Às vezes, pelo medo, você se torna agressivo. Às vezes, pelo medo, você não fala o que você pensa. Às vezes, pelo medo, você não diz não. Você diz sim, mas depois você nem sabe por que disse sim. Às vezes, você não interage de forma assertiva, colocando que você não quer ser tratado desse jeito, que você merece respeito, que você não admite que fale assim com você. Então, olha a importância da oratória assertiva, não só no momento de atuação profissional com a oratória, ou numa igreja, ou numa associação, ou numa escola, mas olhe a dimensão e a profundidade em que a oratória impacta a sua vida. Nós desenvolvemos, inclusive, palestras junto às empresas, aonde nós trabalhamos a importância daquela fala do silêncio que está atacando tantas pessoas por aí. Aquela fala do silêncio que impede, por exemplo, que uma mulher vítima de violência denuncie o agressor. Aquela fala do silêncio que está ali e sendo engolida a todo momento porque está sofrendo um assédio moral, um assédio sexual. Aquela fala do silêncio que não sai no momento em que você precisa reagir a uma forma de injustiça contra você ou contra outro que está à sua frente. Então, oratória assertiva é o mecanismo que nós temos para alinhar essa desigualdade, que é uma forma até de poder. Foucault fala para nós sobre a importância da microfísica do poder. Nós não estamos lidando apenas com o poder hierárquico. Muitas vezes, o problema do poder, do empoderamento, está dentro de cada um de nós. E nós do Intrépides nos aperfeiçoamos, nos qualificamos e desenvolvemos um método em que nós conseguimos trabalhar com você dentro dessa dimensão. A dimensão mais profunda da sua comunicação, do seu poder comunicacional. Esse é o termo que nós utilizamos. Nós não queremos apenas que você fale bonito. Nós queremos que você fale bonito e que você desenvolva o seu poder comunicacional. E que você que muitas vezes está aí achando que é tímido, inseguro, incapaz, tem medo ou dificuldade para falar em público, você não é a pessoa desqualificada. Você não é uma pessoa com menos valor na sociedade. Você é uma pessoa que precisa de nós. E nós estamos aqui para ajudar você. Então, essa prática agregou esses importantes recursos,
Hoje nós também temos a incorporação da neurociência para compreender como a mente humana funciona, como a autossabotagem funciona e como nós podemos criar recursos para trabalhar com a desconstrução. Vocês acham que vocês só vão aprender nos cursos e treinamentos do Intrépides? Não. Você também vai aprender a desaprender o aprendido. Agora complicou tudo, professora. É fácil. Muitas coisas que você aprendeu, para que você se desenvolva e cresça, você vai ter que desaprender. E nós chamamos bem assim. Como aprender a desaprender o aprendido. Você quer desaprender muitas coisas? Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos, muitas vezes, desaprender algumas coisas para que possamos aprender e desenvolver outras. É muito importante que nós tenhamos essa dimensão do desenvolvimento humano. Quando você procura um curso, você não quer só técnicas, ferramentas e recursos que muitas vezes até vão escamotear, esconder, procrastinar um problema que você tem aí. Então, ir para um treinamento aonde você não vai entrar em contato com o seu real problema é até frustrante. Por que é frustrante? Porque você vai achar que o problema continua sendo seu. E vai usar os cursos e recursos até como desculpas para dizer, até curso de oratória eu fiz e não resolveu nada. Veja, o problema não é seu. Foi o método, a forma, o recurso utilizado que não atingiu a raiz do seu problema. E eu não quero que você tenha essa sensação mais. E eu não quero que você se iluda desta forma. Por isso, quando você for procurar um treinamento, procure realmente um treinamento que atenda às suas necessidades. Que você possa realmente ser acompanhado. E que, principalmente, você compreenda o que está acontecendo com você. E não esses treinamentos, eu chamo de treinamentos valitas, com metodologias e teorias baseada no macarrão instantâneo. Vocês conhecem o macarrão instantâneo? Eu não vou dizer o nome aqui, né? A não ser que eu estivesse sendo patrocinada por ele. Mas aquele macarrão instantâneo, ele tem uma questão, eu vou usar uma narrativa para vocês compreenderem. Ele é rápido, ele é fácil de encontrar, todo mundo encontra aquele macarrão, até em farmácia você encontra aquele macarrão. Ele é saboroso, porque ele tem um monte de química que torna ele viciante. Só que você sabe quando você procura comer um macarrão, você já fez essa relação? Nunca mais você vai comer o macarrão do mesmo jeito que você comeu até hoje. Quando você busca comer um macarrão instantâneo, é porque você está triste. É porque você está cansado. É porque você está apressado e estressado. Então veja, olha o que acontece. Quando nós estamos precisando muito de alguma coisa, nós não podemos buscar o instantâneo, o fácil, o prático, o saboroso, o conhecimento, a técnica aprofundada, estudada, pesquisada, ela requer trabalho. E muitas vezes, naquele afã de querer resolver o problema a toque de caixa, você acaba incidindo num erro muito sério, que é tendo não o resultado esperado e não a sua expectativa atendida. Então não se culpe e nem me culpe, me dê uma chance para eu mostrar para você que dá para comer uma macarronada feita em casa ao molho sugo, com uma história, um valor agregado que nunca mais você vai esquecer na sua vida. E modéstia à parte, eu mereço ter essa comparação, porque eu estudei muito para chegar até aqui e poder oferecer a você, entregar a você um recurso, um método extremamente eficiente, claro, conciso, objetivo e vou dizer uma coisa para vocês, criativo. Ninguém nunca falou que o meu curso é chato, que não aprendeu, que não gostou. Eu tenho alunos aí. Por favor, alunos, se manifestem. Então, vocês já conheceram
alguma vertente do meu trabalho. Seja o trabalho com a oratória, com o curso de oratória para as mulheres. Esse curso, infelizmente, meninos, não pode haver meninos, é só para as mulheres. Ai, professora, mas o que acontece nesse curso? Esse curso é para trabalhar os mecanismos e as dificuldades específicas das mulheres para falar em público. Nossa, mas quais são essas diferenças tão específicas? Primeiro, mulheres, a oratória não foi feita para nós. A oratória é coisa de homem, tá no kit masculino. Isso diz por aí. E o que aconteceu dentro dos estereótipos do ser homem e ser mulher? Por muitos anos, muito tempo, era feio e de mau tom a mulher ocupar uma tribuna, usar o microfone. E até hoje nós temos resquícios dessas crenças. Quando a mulher vai para frente de um auditório, ela precisa provar muito mais do que a sua competência pessoal e profissional. Ela tem que mostrar corpo, ela tem que mostrar beleza, ela tem que mostrar peito, bunda. As mulheres, nos cursos de oratória e nas pesquisas que fizemos, elas se sentem radiografadas. Como se primeiro elas tivessem que provar, dentro do estereótipo de ser mulher, tudo que precisa ser provado, para depois mostrar a sua capacidade, a sua intelectualidade, a sua construção lógica de raciocínio. Isso é uma injustiça com as mulheres em pleno século XXI. Nós já vencemos tantas barreiras, mas nós vemos mulheres sendo destruídas. E não é só na oratória, é em todo o mecanismo de disputa de poder. Quer destruir uma mulher? Não destrua ela no argumento, destrua ela na cama. Isso é muito ridículo. Nós já provamos, e não temos que provar mais nada para ninguém, da nossa capacidade e da nossa competência pessoal e profissional. E queremos ser respeitadas, valorizadas e, principalmente, exercer o poder de dar nossa opinião e de poder participar da sociedade de forma assertiva, respeitada. Mas quem é que vai ter que fazer essa conquista, mulherada? Somos nós. E como? Compreender primeiro, na história das mulheres, como esse mecanismo foi negado a nós. E, principalmente, como nós vamos conquistar. Como nós podemos responder, como nós podemos atuar, como nós precisamos cuidar do nosso poder comunicacional para poder estar em disputa de igualdade com homens e mulheres, porque muitas vezes as mulheres são as que mais criticam e mais julgam. E eu não estou isentando os homens dessa responsabilidade. Eu estou dizendo que todos nós precisamos ter mais cuidado ao julgar uma pessoa, ao criticar uma pessoa. Por quê? Porque nós não sabemos a história dela para ela chegar até ali. E se você conhecer a sua história e observar quantos desafios, quantas situações inapropriadas nós tivemos que passar para chegar onde nós chegamos, nós vamos compreender que todas nós, e os homens também, todos os homens, também estão enfrentando desafios. Então, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos compreender como nós funcionamos. A nossa história, as nossas narrativas, aquelas historinhas que você conta para você, aquelas histórias para boi dormir, aquelas desculpas esfarrapadas que você está contando para você mesmo. E que provavelmente muitos contaram para não estar aqui hoje participando dessa live com a gente. Então nós temos que parar de arrumar essas desculpas e enfrentar os nossos reais desafios. E principalmente não nos julgarmos, não condenarmos, nem a nós e nem ao outro, mas podermos distribuir, contribuir essa responsabilidade e principalmente esse mecanismo gostoso de treinar e desenvolver a nossa comunicação. E agora vou dar um tempinho aqui para a gente ver o que temos, se temos perguntas, se vocês estão interagindo, se vocês estão jogando uns coraçõezinhos, porque eu já aprendi que eu tenho que amar esses corações e eu amo mesmo, adoro receber curtida. Compartilhe com seus amigos, deve ter uma pessoa no seu meio aí precisando ouvir essas coisas. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para aquela pessoa especial que você quer que ela mude, que ela desenvolva, que ela cresça.
Conte para nós. O que está acontecendo aí? Temos alguma pergunta? Boa noite, maravilha. O que mais que temos aqui? Eu não consigo ver o chat todo. Por favor, passe para mim aí os comentários. Que mais? Tem muita gente aqui, eu não consigo ler todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte. Tem alguma? Voz de Taquara. Ah, tem alguém perguntando assim, o que eu faço com essa voz de Taquara? Tá. Então, eu já vou chegar lá, porque eu vou começar agora uma parte mais prática para vocês, porque é o seguinte, eu detesto live em que me convidam para ir aprender alguma coisa, me desenvolver, e aí ficam na história da propaganda, e não entregam o produto. Vocês concordam comigo? Hashtag fica a dica, moçada. Nós temos que aprender a fazer live. Live é uma aula, live é um encontro, live é uma conversa onde nós temos que desenvolver conteúdos. Então, eu quero sim desenvolver e entregar algumas técnicas para vocês. E essa história da voz de taquara rachada está lá na questão do recurso vocal e do treinamento vocal. Nós aqui, o nosso curso, ele tem uma oficina exclusivamente para a técnica vocal. Você primeiro precisa compreender qual é o tipo de voz que você tem. Nós temos a voz aguda, média e grave. Se você não entender esse primeiro quesito, fica difícil você querer desenvolver a sua voz. Então, primeiro nós fazemos uma análise vocal em todos os participantes. Depois, em segundo, nós vamos treinar essa voz. Então, o que é essa taquara rachada? Já vou aproveitar e já vou trazer aqui essa questão para acalmar o coração aí da nossa amiga que já está aí ansiosa com a voz dela. A voz taquara rachada não existe, tá bom? É uma forma destrutiva de dar um feedback para uma pessoa, ok? Primeira coisa, não aceite que você tem uma voz de taquara rachada. O que nós temos é uma voz na garganta. E se você for mulher, então, essa tendência é muito grande nas mulheres. Por que vocês acham que são mais as mulheres que apresentam a voz agudizada, a voz presa na garganta, a voz afinada, a voz de falsete, que a gente chama? Não existe esse tipo de voz. O que ocorre? Essa voz está presa. E aí nós precisamos analisar quantas coisas você deixou ficar presa e não soltou, e não falou, e não liberou. E tem uma técnica muito legal que eu vou ensinar para vocês agora. É sensacional. Você vai pensar o seguinte, ó. Pense que você está falando com a voz aqui. Você viu que a minha voz já ficou a tal da taquara rachada? Então, veja bem, ela está aqui. Por que ela está assim? Lá dentro da nossa garganta, tem uma partezinha chamada laringe, que ela faz uma divisão entre a laringe e a faringe. E entre essa divisória, tem a glote. Quando você respira, o ar, a glote abre e o ar entra e vai para o pulmão. E quando você engole, o líquido, a saliva, vai para a faringe, que vai para o estômago. Vocês estão entendendo esse mecanismo primeiro? Então, o que ocorre? Não tem nada no corpo que foi feito para falar. Professora, isso eu não sabia. Aqui nós entregamos. Não tem nada para falar. Mas e as pregas vocais, as cordas vocais? São pregas da laringe, minha senhora. O que ocorre quando você está tensa? Observe, você que falou da taquara rachada, a tensão que você deve ter no pescoço e na região das costas. Deve doer, deve queimar essa região toda, porque você está fazendo uma tensão muito grande na laringe para falar. Então, eu vou ensinar a técnica agora. Agora preste atenção aqui em mim. Agora, todos vocês, mesmo que você não tenha a voz taquara rachada, fina, em falsete, nada disso, você vai fazer esse exercício junto com a gente. Pensa você falando assim, com a voz como se tivesse amassada. Amassada. Pensou? Agora imagine a voz saindo redonda. Faz esse exercício. Tá amassado, redondo. E agora você pega essa sensação do redondo
e fala para você mesmo. Olha que voz linda que você tem, Cirlei. Fala o teu nome, tá bom? Olha a voz linda que você tem, Cirlei, como se você estivesse falando para você. Olha que voz linda que você tem, Cirlei Machado Maciel. Fala assim, com vontade, mas sem perder o redondo, E diz lá nos comentários, lá no chat, qual é a diferença que você sentiu. Você vai observar o seguinte, dá um alívio muito grande, um distensionamento muito grande. E a tua voz flui, assim como ela tem que fluir. Assim ela tá presa. Tá saindo apertada, com caco de vidro, arame farpado, chega até a doer. Agora sim ela flui, como se fosse pássaros, saindo de dentro de você, alcançando a luz, o público. Você tem que pensar assim. Visualiza. A visualização é uma técnica muito importante para você concretizar na sua mente, no seu cérebro, essa nova perspectiva. Então, o cérebro funciona assim. Ele acredita em tudo que você pensa. Só que se você desconstruir o que ele pensa e reconstruir, ele vai passar a acreditar também. Então, quando eu visualizo que a minha voz está saindo fluentemente, livremente, o meu cérebro registra essa sensação sensorial, fisiológica. E depois que você vivenciou uma sensação fisiológica, você nunca mais esquece. Diz para mim se funcionou para você. Conta para nós. Professora, funcionou? Não funcionou? Não entendi. Conta lá para nós. Tá bom? Para que a gente possa ir aperfeiçoando e melhorando aqui a forma como você vai trabalhar essa questão da tua voz. É só isso? Não. Nós temos que pensar a sua voz nesse aspecto que é chamado esse que eu trabalhei agora, essa sensação de pressão, de voz fina, taquara rachada, ela vem de uma dificuldade com compreender o seu tom e o seu timbre vocal. Outra coisa importante, não é só isso que tem a sua voz tem mais. Ela tem articulação, dicção, entonação, ênfase, ritmo e projeção. Oh, tudo isso, professora? Tudo isso. Então você pensa assim, eu tenho uma voz de taquara rachada. Tá, mas o problema não é a voz. É a atenção que você está fazendo. Não é mais fácil. Olha como que são as crenças limitantes e autossabotadoras. Como ninguém explicou para você, você não teve conhecimento de como funciona a sua voz, qual a qualidade ou a dificuldade que a sua voz apresenta, é mais fácil julgar você. E aí você aceitou, realmente eu tenho uma voz de taquara rachada. E aí você grava seu áudio e ouve a sua voz com taquara rachada. Você sabe por que você ouviu ela assim? Porque você fez atenção. Quando você fala de dentro para fora, a tua voz é uma. Quando você ouve ela de fora para dentro, ela é outra voz. Então, quando você estranha a sua voz ouvindo do áudio, você diz o quê? Que ela é feia, ela tem taquara rachada, ela não serve para nada, eu tô perdida mesmo, não sou mesmo uma pessoa de comunicação e nem da oratória. Olha só que tristeza. Tem que treinar, tem que habilitar essa voz para ela ficar bonita e para ela principalmente ser saudável. Voz bonita, gente, guarda isso. Voz bonita é uma voz saudável. É uma voz que é cuidada. Ela é uma voz bem tratada. E o que você pode fazer para tratar a sua voz e cuidar dela? Não grite. Não consuma alimentos pesados antes de falar em público. Não use refrigerantes. Cuidado, tem que tomar muita água. Se você é daquelas que odeia tomar água e é um profissional da voz, você tem que mudar comportamentos. Você tem que mudar hábitos. A água é essencial. Por falar em água, dá licença. Pega uma aguinha lá para você também. A água, ela é essencial, ela é fundamental para proteger, cuidar da sua voz. Mas quando eu tomo água, professora? Antes, durante e depois.
Sempre. Regra geral. Se você fala o dia todo, você tem que estar sempre do seu lado com uma garrafinha ou uma aguinha para que você, a todo momento, tchim, esteja tomando a sua aguinha. Se você parar para ir lá no bebedouro buscar água, você não vai tomar. Mas se ela está aqui pertinho de você, você pode estar tomando aos pouquinhos. Então, cuide da sua voz. Cuide do seu recurso, do seu instrumento de trabalho, mas principalmente do seu instrumento de comunicação humana. É uma preciosidade e temos que cuidar dela. Combinado? Muito bem. Deixa eu ver aqui agora. Meus assessores aqui estão passando as perguntas. Como você avalia a questão do domínio do conteúdo a ser explanado? Boa pergunta, eu já ia chegar lá, mas não tem problema, a gente adianta. Nós aqui do Intrépides, nós criamos uma sigla, um código, uma fórmula para você compreender como funciona, dentro do nosso método, a questão da organização e do planejamento e da estrutura do discurso. Essa regrinha aqui, ó, quer dizer que você, qualquer coisa que você for falar, você vai fazer uma apresentação de TCC, você vai fazer uma apresentação numa reunião, você vai participar e vai fazer uma exposição em uma feira, qualquer situação, você vai conversar, vai argumentar e contra-argumentar com uma pessoa, e é uma conversa difícil, você vai precisar estar bem estruturado para fazer ele entender o que você deseja. Essa é a regra geral. Não é só para a hora de apresentações em público. Em qualquer situação, você tem que imaginar que tua fala, a tua exposição, ela tem que ter lógica, mais objetividade, que vai desenvolver essa lógica e criatividade, vai resultar em 3 Cs. O que são esses 3 Cs? Concisão, coerência e criatividade. Olha como é fácil. Lógica mais objetividade igual a 3 Cs. Guardou? Ah, mas professor, o que significa isso? Significa que para você ter lógica, objetividade igual a 3 Cs, você precisa de 3 passos. Primeiro, você precisa organizar o seu discurso. Segundo, você precisa planejar esse discurso. E terceiro, você precisa estruturar esse discurso. Sim, mas e aí, como que a gente faz isso? Organizar é ter perguntas, ter respostas para orientar o seu planejamento e estrutura. Para quem que você vai falar? Quanto tempo você tem para falar? Qual é o perfil do público com quem você vai falar? Que evento você vai falar? Quantas pessoas estarão nessa apresentação? É eu e mais uma pessoa? Qual é o contexto, a realidade dessa fala? É uma fala que vai ter, ela é fácil, ela flui, ou ela tem um conflito, ela é difícil de fazer? Você precisa ter essa organização, essa consciência sobre o evento, a situação que você está inserida. Depois, a partir dessa situação, você faz o planejamento. O planejamento é a descrição de todas essas respostas. Se você não tem elas, você vai ter que buscar. O público é um público assim, assim, assim. O número de pessoas é X. O nível do público e interesse do público é esse. O tempo de fala vai ser X. Então, você vai buscando essas informações. Esse é o planejamento. E depois, você faz a estrutura. É aqui que está o segredo. Porque a técnica, todo mundo já sabe, mas a gente não sabe, não aprende como nós chegamos lá. Então, o que é a estrutura do discurso? A gente aprendeu lá muito tempo atrás, todo discurso tem que ter começo, meio e fim. Aí tá fácil.
Só que no discurso você não vai falar desse jeito. O começo do seu discurso é a introdução do discurso. O meio do discurso é o desenvolvimento do discurso e o fim do discurso é a conclusão. E aí você pode perguntar, tá, mas e agora? E é aqui que está o segredo. Até onde eu estou na introdução? O que pode e não pode na introdução? Quando eu sei que eu cheguei no desenvolvimento? E como eu faço para distribuir os conteúdos no desenvolvimento? Quando eu percebo que eu tenho que concluir? E o que é a conclusão e a finalização do discurso? Você está vendo como nós precisamos de um recurso para entender tudo isso? Eu posso adiantar algumas coisinhas, mas esse aqui é uma parte bem complexa, não complexa porque é difícil, mas ele tem detalhes que talvez aqui explanando não vai ficar totalmente claro, mas eu quero deixar aqui pelo menos um pontinho para cada um deles. Introdução. A introdução é o momento que você chega, cumprimenta o público, se apresenta, diz quem é você e por que você está ali. Pegou? Quem sou eu? Ou melhor, antes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sou eu? Por que estou ali? E o que eu vou fazer? Pronto. Aí você já vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tem uma estrutura interna dele. Então, tem o desenvolvimento e lá dentro dele tem 4 momentos que você tem que passar. E aí, esses 4 momentos, ele é importante por quê? Porque você vai chegar num lugar lá. Você tem um X da questão para resolver. Qual é o X da questão que você tem que resolver na sua fala? Está lá no planejamento, quando você definiu o seu objetivo. Vocês estão vendo como agora as coisas vão se juntando? Parece que elas estão divididas, mas na hora da fala, ela é um todo com suas partes bem articuladas e bem organizadas. Por isso, a lógica, objetividade, lógica mais objetividade, igual aos 3 Cs. E a conclusão é aquele momento em que você entregou o que você deseja e vai fazer suas considerações finais. Fecha o conteúdo e finaliza o discurso. Muito obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu espero que todos tenham uma boa noite. Pode aplaudir, por favor. Eu só fiz uma finalização para vocês perceberem qual é o sentido dessa finalização. Na finalização, você tem que fechar, entregar e concluir. Fechar as coisas. Porque se você terminar, é isso. Eu tinha mais coisas para dizer, mas o tempo não me permite. O que você está dizendo para o público? O que é isso? Isso não existe. Aliás, isso é nada. Acho que é isso, piorou, porque além de ser isso, você não tem certeza. E olha a máxima aí que muitas pessoas usam. Eu tinha mais coisa para dizer, mas o tempo não me permite. O que você está deixando de mensagem subliminar para o seu público? Então, o que eu falei não valeu nada. Porque o importante eu não disse por falta de tempo. Acabou com o seu discurso. Evite esses chavões de final de discurso. Ok? E ainda falta um elemento nessa estrutura toda aqui, que é a estrutura do curso. Eu estou seguindo exatamente com algumas exceções que nós estamos trazendo algo que está lá na frente, algo que está lá na frente a gente antecipou aqui, mas eu estou trabalhando exatamente a estrutura do curso de oratória com vocês. Tem um elemento que está faltando aí. Nós já falamos da voz, nós já falamos do conteúdo, da estrutura do conteúdo, e está faltando a comunicação não verbal. Falamos da timidez também, mas agora eu quero falar com vocês sobre a questão da comunicação não verbal. Nós nos preocupamos muito com o que falamos, que é a comunicação verbal. Nós preocupamos com as palavras, tem muitas pessoas que me procuram
principalmente nos atendimentos individualizados, professora, eu quero encontrar aquela palavra. Gente, aquela palavra não existe. Aquela palavra não existe. Aquela palavra que você quer e precisa no ato da fala é aquela que é necessária para que os outros entendam o que você está falando. Quando nós planejamos e organizamos um discurso, nós não organizamos para nós. Esse é um erro crasso. Tome cuidado com isso. Aí eu vou passar essa parte bem rapidinha porque eu não estudei muito bem. Esse conteúdo não está seguro. Não faça isso. Estude. Melhore esse conteúdo. Agregue valor aos argumentos que você vai apresentar. Por quê? Esse é um tiro no pé. Aquele momento que você fragiliza o conteúdo é aquele momento que na hora das perguntas, da interação com a plateia, é que as perguntas vão aparecer. E aí, você está encrencada, porque você não está com pesquisa, com argumento suficiente para segurar essa parada aí. Então, o que vai acontecer? Cuide do planejamento para o público, pense no público, utilize da capacidade de empatia para se colocar no lugar do público e ver o que o público precisa. Não é o que você tem para oferecer somente. É o que você tem para oferecer que vai atender a expectativa do público. Ah, então o que eu tenho para oferecer é pouco. Vai atrás. Ah, o que eu tenho para oferecer eu preciso me preparar mais. Se prepara mais. Cuide mais. Incremente mais as suas apresentações. Não faça o do menor serviço. Não existe sucesso no menor serviço. Só existe sucesso no máximo, no extraordinário que você pode oferecer. E você sabe que você pode oferecer mais. Então, ofereça sempre mais. Eu sempre brinco com os meus alunos. Se você tem um tempo de apresentação, você tem que estar preparado 3 vezes mais para o tempo de apresentação. Então, se convidaram você para falar 5 minutos, você tem que estar preparado para falar em 15 minutos. Você vai falar em 15? Não. Mas aquelas 3 vezes, 2 vezes a mais ali que você está preparado, é o que vai te dar o quê? Segurança, tranquilidade, que vai te possibilitar trazer novos elementos, novos argumentos, e que principalmente naquela hora das perguntas, você vai ter, com certeza, mais segurança e tranquilidade para responder. Mas, aí vem o corpo. E aí eu começo a falar com vocês assim, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, vocês estão me deixando muito à vontade. Eu tô. Fala aí para mim no chat. Eu tô à vontade? O que eu tô passando para vocês quando eu falo com vocês assim, espremendo as mãos, esfregando uma mão na outra, ou desse jeito? Ai, gente, vocês estão me deixando muito feliz hoje com a participação de vocês. Eu estou realmente muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Eu tô feliz? Não, mas eu tô falando. Eu tô falando, mas eu não estou transmitindo. E nesse caso aqui, você ainda está passando uma outra mensagem. Que além de você não estar à vontade, você está mentindo. E tentando enganar seu público. Olha o perigo que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele fala. E se nós não conhecemos as mensagens que ele está transmitindo, ou as dificuldades que nós temos de interagir com esse corpo, de lidar com esse corpo, de transformar esse corpo em um instrumento de comunicação assertiva, ele vai transmitir insegurança, ansiedade, ele vai transmitir desconforto, ele vai transmitir tristeza, dor, ele vai transmitir o que você estiver realmente sentindo. Então, olha só, por que a oratória assertiva ela é diferente da clássica? Porque na clássica você aprende até fazer uma postura corporal e uma voz para enganar o seu público, para passar uma coisa que você não está sentindo. Veja, alguém falando com você desse jeito convence você? Não, nem a mim. Vocês estão entendendo que não adianta ficar empurrando os problemas para debaixo do tapete, escondendo eles, criando uma situação que não é você. Todo mundo percebe quando não é você.
Aliás, tem uma técnica da oratória muito usada hoje em dia que chama embromation e enrolation. E é uma técnica. Tem curso que está ensinando por aí como embromar e enrolar o público. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você deseja quando você se prepara e se dedica tanto para estar ali e se doar ao seu público de forma respeitosa, de forma assertiva, de forma firme, segura, elegante? Não é isso que você quer. Então fuja do macarrão instantâneo. Você tem curso hoje a escolher até pela internet e de graça. E eu não estou dizendo que alguns deles não tenham os seus fundamentos e as suas técnicas e a sua utilidade, a sua importância. Não. Mas se você quer resolver o seu problema, não procure aquilo que está muito fácil, porque aquilo que está muito fácil funciona como macarrão instantâneo. Funciona para aquele momento. O macarrão instantâneo mata a sua fome? Claro que ele mata. Ele é gostoso? Ele é gostoso. Ele tem lá os seus valores nutritivos? Tem seus valores nutritivos. Agora, ele é um alimento que vai fazer você mudar a sua vida? Não. Ele é um paliativo. Ele é uma situação que é passageira, momentânea. E você merece o melhor. E você merece o que realmente é eficiente. E o que realmente vai trazer resultados para você. Mais perguntas? Vamos ver. Comentários? Tem uma pergunta aqui legal. E é bem dentro desse tema da comunicação não verbal, do corpo fala. Muitas pessoas procuram e perguntam o seguinte: e o que eu faço com aquelas caras e bocas que eu faço quando estou falando em público? Primeiro, vamos dar um nome nas caras e bocas? O nome é comunicação facial. E dentro da comunicação facial, você tem as microexpressões. Não é errado ter expressões faciais. E muito menos você pode deixar de ter microexpressões. Qual é o segredo aqui? É que tipo de caras e bocas você está fazendo na hora da tua fala. Porque eu posso estar tensa e falar desse jeito com vocês. A minha expressão facial está transmitindo uma ideia. Outras vezes, a minha expressão facial passa outra coisa. Olha, gente, aconteceu um acidente ali fora, morreu 50 pessoas, foi uma loucura. Como é que eu posso estar falando uma tragédia com essa cara de alegria? Estão percebendo que não é conivente? Não é assertivo essas expressões? Então você precisa, e aí eu vou ensinar uma técnica, que o seu principal aliado vai ser ele, o espelho. Você vai pegar um espelho, vai colocar na frente do seu rosto e vai começar a observar onde estão as suas marcas de expressões. Então, se você tem uma marca muito forte aqui, é porque você está fazendo duas marcas aqui, é porque você está fazendo uma pressão, uma tensão muito grande na sua testa. Ou se você tem marcas de expressões mais aqui na região da boca, pode ser que você tenha o tal do sorriso colgate, que é aquela pessoa que está falando e está mostrando somente assim, ó, o sorriso é tenso, é forçado, não é natural. Então, você precisa olhar o seu rosto para você saber aonde estão essas marcas e poder compreender, inclusive, algo que vai além das caras e bocas. Sabe onde vai? Você já teve feedback ou encontra e passa por pessoas que te dá muito feedback assim, ó. Quando eu te conheci, menina, te achei tão brava. Menino, eu te achei tão carrancudo. Nossa, quando eu te conheci, tive uma má impressão de você. Porque se você estiver recebendo muitos feedbacks desse jeito, significa que a primeira impressão é a que fica. E o primeiro contato que a pessoa tem com você é através do seu rosto. E é através das suas expressões faciais. Então, se eu me encontro com você pela primeira vez, eu estou assim,
você vai pensar que eu sou o quê? Brava, carrancuda. Ou se eu tô assim, triste. Então, as nossas expressões, elas representam uma comunicação. E aí, quando você fala, e você está animada, e você faz as expressões, as caras e bocas, não está errado, assim como, ninguém perguntou, mas lá vai mais uma dica importante, o que você faz com as mãos. Não tem como prender suas mãos na hora de falar em público. Você precisa gesticular enquanto fala. Aliás, gente, lá vai um segredo importantíssimo. Primeiro você gesticula, depois você fala. É. O gesto, ele está ou junto ou antecipando a sua fala. Então, é muito importante que você esteja com o seu corpo todo relaxado, tranquila, tranquilo, que você saiba o que fazer com as mãos. O nome dessa técnica chama propriocepção, consciência corporal. Nós precisamos desenvolver essa consciência corporal. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu sei exatamente o que está acontecendo com os meus pés. Eu sei, estou percebendo o que eu estou fazendo com as mãos. Até para que os seus gestos não sejam inconscientes. Que suas caras e bocas, você nem sabe o que está passando. Mas que você tenha plena consciência de tudo que está acontecendo no seu corpo. Ok? Treine um pouco a sua expressão corporal. Faça atividades físicas que desenvolvem a propriocepção. Principalmente a dança. A dança, ela é libertadora para o corpo. Ela ajuda, ela trabalha as partes do corpo que você precisa soltar. Ela desenvolve um senso de consciência corporal. Mas é importante que você invista em você, que você treine. Então, se você sente que o seu corpo está muito preso, faça alongamento. Não tenho tempo, não consigo fazer isso. A minha apresentação é daqui 2 semanas. E o que eu faço agora? Relaxa o seu corpo. Faça movimentos de distensionamento, ok? Trabalhe a respiração. A respiração profunda. Faz comigo, experimenta o que acontece no seu corpo. Trabalhe 5 vezes a entrada profunda do ar. E solta. Não tenha medo, não. Se ajudar no seu foco de concentração, feche os olhos. Mais 2. Última. Isso. Agora observa o que aconteceu com o seu corpo. Observa o que aconteceu com a sua mente. Observa agora, faz um foco num lugar onde tem cores. E observa o que aconteceu com as cores desse ambiente. Diz para nós aí o que aconteceu com você. Você sentiu o lugar mais claro, as cores mais nítidas? Você não sentiu que deu uma aliviada no seu corpo, relaxou aquela dor que estava ali nas costas? Isso ajuda no seu mindset. Nós mudamos nós alteramos a nossa forma, a programação que está ali mental. E nós trazemos para o nosso corpo, principalmente a contribuição imediata do oxigênio. Nós estamos acostumados a respirar essa quantidadezinha de ar, que é aquela que mantém a gente vivo. Mas nós podemos muito mais ampliar a nossa capacidade respiratória. O nosso cérebro adora o oxigênio. Aliás, o principal combustível dele é o oxigênio. Você pode passar 1 mês sem comer, se a tua condição física estiver boa, e em muitos casos aí, você vai comer todas as gordurinhas que estão no seu corpo para te manter viva. Mas tem que tomar água. Você não passa mais que 7 dias sem tomar água. E você não passa mais que 7 minutos sem respirar. Aliás, alguns especialistas dizem que em 5 minutos você já tem morte cerebral. Olha o perigo. E quando é que foi que nós aprendemos a respirar?
Quando é que foi que nós aprendemos que a qualidade da nossa vida, o controle mental e muitas faculdades e funcionamento do nosso corpo é extremamente impactada por uma respiração inadequada. Então, respire mais. Sabe aquela história da mamãe que dizia assim para nós, quando nós estávamos com medo de fazer alguma coisa? Respire fundo e vai. Aham. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas respire. Aprenda a respirar. No curso você tem oficina de respiração, de relaxamento. E você aprende, inclusive, a trabalhar o seu autocontrole através da respiração e através do relaxamento, que são importantes técnicas de auxílio, não só para a oratória, mas para muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, síndrome do pânico, depressão. Então, a diminuição, as crises de ansiedade, resolve muito e controla muito através da sua respiração. Adquira o hábito de treinar e exercitar a sua respiração. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Vamos lá. Vestuário, bijuterias e maquiagem. Tudo apropriado dentro do evento que você vai estar. A regra é a regra da vestimenta social. Não chame tanto a atenção com a sua roupa, mas também não vai apagada. Então, é aquele critério de cuidado muito importante. Evite brincos grandes e que provocam muita luminosidade enquanto você está falando. Evite também colares em que possibilita que você, ou fitinha, que possibilita que você fique manuseando esses materiais em Sharp. Evite coisas que façam barulhos. Então, coisas, colares, pulseiras, acabam o quê? Chamando a atenção do público para aquela condição. E as pessoas perdem o foco em você e no que você está falando. Então, tudo dentro de um limite adequado, apropriado, bonito, elegante, vai fazer a maior diferença para você. Eu tenho no curso de oratória, principalmente de oratória para as mulheres, alguns cuidados especiais no que tange ao vestuário feminino. Por exemplo, cuidado com as saias, mini saias, decotes. Por quê? Porque essas roupas, a mulher, como eu já falei para vocês, já se sente radiografada naturalmente em público. Se ela dá margem para interpretação, e não que eu concorde com isso, porque a tua roupa não define nada, mas define a interpretação e a adequação que você terá naquele evento a partir dos seus interlocutores, do seu público. E outra coisa é desconforto mesmo, gente. Um salto alto, 1 hora falando em uma apresentação, vai te incomodar com certeza. Se você tiver que subir o palco e tiver com uma saia que não está apropriada para aquele ambiente, o que vai ocorrer? Você vai sentir algum incômodo, algum desconforto. Às vezes, nós precisamos, numa apresentação, numa palestra, numa aula, pegar objetos, fazer movimentos com o corpo, que se eu já estou com uma roupa na qual eu já não estou me sentindo segura e confortável, isso pode ser atrapalhar ou ser um empecilho para que você se sinta mais à vontade, tranquila naquele ambiente, naquele contexto. Sinta bem, fica à vontade. Trava para gravar vídeos, o que fazer? Essa é importante nesse momento conjuntural que estamos vivendo de pandemia do Covid-19. Muitas pessoas precisam gravar vídeos. Muitas pessoas precisam fazer lives. E nós criamos, durante a pandemia, nós criamos um treinamento exclusivo para você aprender a gravar e a fazer lives. O nome do treinamento é Sua Primeira Live Você Não Esquece. Temos que facilitar, ajudar você a ocupar esse importante espaço de muita produtividade e essencial para alguns serviços, algumas atividades econômicas que estão aí. Você precisa romper essa barreira. A gravação de vídeo é a mesma coisa quando você está falando para um público. Só vai mudar o seguinte, você não tem o público. Se vocês verem o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma filmadora na minha frente.
Agora vocês podem perguntar, é melhor falar para a filmadora do que para o público? Eu sou uma palestrante de presencial. A minha vida inteira foi presencial. Eu gravo vídeos, mas não era a minha atividade principal. A minha atividade principal é plateia, é público, é grupo. Mas todos nós estamos vivendo uma situação inédita na vida, na história. E o que nós temos na nossa história? E o que nós temos que fazer? É nos ajustar, nos adequar a esse contexto, essa situação. Então, um segredinho para a filmadora, para gravações ou para lives, é primeiro, você precisa ter técnicas de estruturar o seu vídeo. E você precisa ter o recurso de treinamento para compreender como interagir com a filmadora e ao mesmo tempo, estando na filmadora, falando como se você estivesse no auditório. Eu estou aqui numa sala com a minha equipe, olhando para a filmadora, mas eu estou falando, imaginando que vocês lá em casa estão entendendo melhor a cada gesto que eu faço, a cada interação que eu faço. Então, eu faço uma construção, uma relação com a filmadora, que é como se fossem os olhos de vocês. E eu falo olhando para vocês. Agora eu vou parar de olhar para vocês e vou olhar para a minha imagem que está aqui na tela. Olha o que vai acontecer. Parece que eu já estou falando como? De cabeça baixa e não olhando para vocês. Agora eu vou voltar a olhar para vocês. Qual é o efeito que dá se eu estiver olhando para mim na tela ou para vocês, nos olhos de vocês? Esse é o segredo. E aí tem outros segredos, como por exemplo, no vídeo, a linguagem ela tem que ser mais objetiva. Mas isso não impede que você tenha a possibilidade de construir um roteiro onde você imagina que você está conversando com o público, interagindo com esse público. Você pode construir um roteiro de pergunta e resposta. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês querem entender agora como funciona a técnica de filmagem? Então, eu faço a pergunta e eu respondo. Essa técnica ajuda muito a compor uma estrutura e uma dinâmica de voz e de fala, como se a gente estivesse com as pessoas ali junto com a gente. Ah, é fácil? Não, mas não é impossível. Ah, eu pego rápido? Pega. E aí, eu vou conseguir usar isso na minha vida profissional? Claro! Tem que ser viável para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal. Então, o importante é que a gente se reinvente sempre, que a gente descubra novas possibilidades. Porque nós estamos vivendo um momento em que essa necessidade de se reinventar, de se recriar e de descobrir novos canais de comunicação com o nosso público é fundamental. Muito bem, já estamos em 21h23, isso significa que nós estamos com 1h23 de live. Eu vou verificar se tem mais alguma dúvida, questão, e se não tiver nenhuma dúvida e questão, eu já vou indo para as considerações finais. E eu quero saber de você. Se você gostou do que você ouviu aqui hoje, se você gostou de participar com a gente, se o que eu falei tem sentido para a sua vida e se principalmente você aceita o desafio de trabalhar a sua oratória. Fale aí, deixa uma mensagem, faz um positivo, deixa um coraçãozinho para que a gente consiga entender e principalmente poder trabalhar e desenvolver um trabalho voltado para as suas necessidades. E principalmente se você tem interesse em outra live como essa, se ajudou você. E se você tem interesse em uma outra live como essa, qual seria o tema que você gostaria de aprofundar? Deixa lá para nós. Nós vamos estudar com muito carinho essas sugestões e estamos lançando, através dessa live, principalmente agora, nas próximas, nós vamos lançar um canal chamado Fala Mais. Esse canal, nós vamos preparar temas curtos, criativos, dinâmicos, mas que vai abordar vários temas e dificuldades que as pessoas apresentam. Então, se você deixar a sua sugestão para nós, já vai ser o próximo, as próximas lives já vai ser com os temas que vocês
sugeriram. E nos acompanhe, por favor, nas nossas redes sociais. Nós temos site, intrépides.com. Eu tenho um canal que é chamado Cirlei Machado Maciel Intrépides. E agora vai vir um canal no YouTube. Nós já temos um canal no YouTube, mas agora vai vir um exclusivo para desenvolver conteúdos de oratória para você. Fala mais. E temos também, produzimos livros, ok? Com as nossas temáticas. O nosso curso tem um e-book que você recebe junto do treinamento para que você consiga fazer as suas pesquisas, você consiga voltar aos conteúdos, ler esses conteúdos. Nós estamos com trabalhos presenciais e online. Os cursos agora já estão todos eles online, mas com um diferencial. Você tem uma parte do curso, o curso é de 24 horas, você tem uma parte do curso, 12 horas do curso você faz na plataforma, que é a parte teórica, a parte de pesquisa e a parte de produção sua. As outras 12 horas você faz comigo, em salas virtuais, mas presencialmente. E você ainda ganha uma consultoria personalizada com a professora Cirlei Machado Maciel para resolver aquelas questões que são mais do âmbito pessoal e que você quer ver trabalhada e que você tem necessidade de falar e de conversar sobre. Temos os atendimentos personalizados, individualizados, o coach de oratória para mulheres e o coach de oratória normal. E temos também muitos artigos que nós produzimos para vários canais da imprensa oficial. Então, fica ligado em nós, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos conhecimentos e, principalmente, faça com que deixa a gente fazer, com que você se liberte dessas dificuldades ou medos de falar em público, porque você merece uma vida extraordinária, de muito sucesso, de muita alegria, através da sua comunicação e do seu poder comunicacional. Gente, muito obrigada. Ó, tem mais um aqui. Espera aí que aqui acompanho há um tempinho e a admiração que tenho pelo trabalho é muito grande. Pude ter uma prévia do seu trabalho e falo para qualquer um. Eu fiquei encantada com a metodologia. Se eu tivesse te conhecido antes, viu? Você é esplêndida. Ai, que delícia! Amo esses feedbacks. Adoro saber, não só porque eu sou poderosa, isso eu já sei, desculpa aí, mas é porque eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. É porque a minha missão e o meu propósito é fazer o desenvolvimento humano, seja através da oratória, seja através das minhas pesquisas, dos meus livros, dos meus artigos, seja o que eu estiver fazendo, as palestras, os cursos. A única forma que me faz motivada a estar aqui com vocês hoje é os resultados que nós temos. E isso é sem comentário, sem nenhuma demagogia. É a coisa que para nós do Intrépides é mais importante. É ter o retorno de que você mudou e que nós somos parte dessa história. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Nos colocamos à disposição. Vou deixar um telefone aqui para vocês. É o 99996 7063. Entre em contato. Marque um horário. Venha conversar com a gente. Traga a sua empresa, os seus colaboradores. Vamos treinar essas pessoas para que eles também possam ser pessoas, em primeiro lugar, melhores, comunicadores melhores. E, principalmente, eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar as pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. E se cuide.